Uma distribuição Paris Filmes. O Conclave. Versão brasileira, Clone. Roma. Ano do Senhor, 1458. 733 anos depois que os mouros invadiram a Espanha. 271 anos desde que os muçulmanos retomaram Jerusalém. E 5 anos após a queda de Constantinopla para os turcos. Il Papa! Salva-me! Salva-me! Dio, salva-me! Desculpe, senhora. É importante. Quem me mandou foi o cardeal Orsini para buscar Vossa Excelência. Quem é você? Bispo Giuliano della Rovere. Fico feliz por você. Pode ir agora, bispo. Desculpe. Tem que ir agora. Tenho que ir? É. Diretamente para o Palácio do Vaticano. Agora. Não que eu me recuse a ir até lá, mas poderia me dizer por que eu deveria? O cardeal Orsini quer discutir um assunto. É sobre a saúde do seu tio. Vai ficar do meu lado, não é? Se o quê? Se meu mundo mudar. E não é para melhor. Fala como se tivéssemos um compromisso. Mas temos um compromisso. Eu não sou sua esposa. É claro que é. É como se fosse. Você é o cardeal da Santa Igreja Católica e os cardeais não podem se casar. Venosa, para de brincar comigo. Você tem que ficar do meu lado. Eu preciso de você. Eu tenho que saber se terei seu apoio. Eu tenho que ir. Rodrigo, espere. Se matarem você, eu vou acender uma vela em São Tiago dos Espanhóis e rezar por sua alma. E se fugir para a Espanha, vou escrever e assinar sua dedicada a Vanozza. E se ficar em Roma, vou esperá-lo aqui na minha cama. Nossa cama. Adeus. Adeus. Ele é um tolo. Um tolo bem posicionado. O que faz de você a mulher de um tolo. É o que eu sou. Não precisa ser. Está querendo me provocar, senhor Della Rovere? Bispo della Rovere. Devemos pôr o ouro e a prata em lugar seguro? Que lugar seria esse? Diga ao capitão da guarda para convocar cada soldado espanhol que encontrar em Roma. Pedro! Irmão? Dom Alonso está... Morto? Não.
Ainda não. Eu quero 10.000 ducados de ouro em baús de transporte. Agora. Santo Padre. Pedro Luiz. Rodrigo. Precisamos retomar a cidade. Cardeal Orsini? Visto que nosso querido Santo Padre Calixto não vai nos atormentar com sua presença mortal por muito tempo, estou curioso em ouvir seus planos, Cardeal Vice-Chanceler. Eu ainda não sei exatamente. Ou até mesmo você já pensou no falecimento de seu tio? Já, mas eu dependo da ação de outros cardeais. Não dos outros cardeais. Dos verdadeiros cardeais. Eu sou um verdadeiro cardeal. De Touteville é um verdadeiro cardeal. Ele tem o apoio do rei da França. Pietro Barbo é um verdadeiro cardeal. Ele tem o apoio do Senado veneziano. Minha família tem 5.000 soldados armados a um dia a cavalo de Roma. E eu sou o comandante em chefe do exército da igreja. Cardeal Borgia, já que nunca agiu diretamente contra meus interesses, eu vou lhe dar um conselho. Pode fugir para a Espanha agora. Eu nem me lembro muito bem da Espanha. Sei que poderá retornar para Santa Sé um dia. Quando fizer os amigos certos na corte. Ou seja lá como chamam na Catalunha. Nós não vamos a lugar algum. A decisão do seu irmão em ficar na cidade agradará muitos romanos ansiosos por vingança. Depois de 3 anos de repressão catalã. Adeus, comandante em chefe. Pode ser nossa última chance. Tentamos ficar em Roma ou partimos agora. Nós vamos ficar. Acho que existe muito ódio contra tudo que é espanhol, Pedro. Os italianos nos invejam mais do que nos odeiam. Os Orsini estão mobilizando todos os homens que ele tem em campanha. Acabou. O quê? O Santo Padre Calixto, terceiro da Santa Memória, está nos braços do Senhor. Deine Lanze. Deine Lanze. Deine Lanze. Vanossa! Vanossa! Eu vou partir. Vanossa, Roma tornou-se muito perigosa. Estou indo para a Espanha. Vanossa, por favor, fale comigo. Vanossa, eu preciso falar com você. Precisamos ir agora. Eu também sempre vou te amar, Rodrigo.
Por que isso agora? O Senhor decidiu. Meu destino é aqui, em Roma. E o que pretende fazer entre agora e o início do conclave? Ficar sentado no jardim lendo poesia? É ela, não é? Depressa, Rodrigo, para o barco! Eu vou ficar. Meu destino é aqui em Roma. Não seja tolo. Os italianos vão traí-lo a qualquer momento, assim como me Roma traíram. me chama! Meu irmão, a Espanha me chama. Adeus, irmão. Adeus. Adeus, Pedro. Meu irmão. Eminência? Você o encontrou? Sim, Excelência. Ele fugiu de Roma, mas está em Ostia à espera do navio para a Espanha e está com fome. Borgia! Perdeu seu chapéu vermelho? Achei melhor escondê-lo até o conclave. Só por precaução. Eu posso acompanhá-los? Por favor. Deixaremos o conclave decidir seu destino. E o irmão dele? Eu espero que Pedro Luís não resista à doença em Ostia. Mas seja discreto. Não sabemos quem será o próximo Papa. Rodrigo. Bem-vindo ao seu primeiro conclave. É um homem de sorte, Cardeal Borgia. Como assim, Cardeal Orsini? Está vivo. E por estar vivo significa que sou um homem de sorte? Pergunte ao seu irmão. Como disse? Tome cuidado com seu voto neste conclave, vice-chanceler. O futuro depende dele. Principalmente o seu. Vice-chanceler Borgia. Posso lhe falar em particular? É claro. O seu tio, Calixto de Santa Memória, preferiu, em demonstração típica de sua sabedoria, nomear você, seu sobrinho, cardeal vice-chanceler da Igreja Católica Romana em todo o mundo. O que faria de você o cardeal do mais alto posto nesse conclave do Sacro Colégio e, portanto, teoricamente falando, será sua responsabilidade assumir o comando dos procedimentos. Continue. Não tenho mais nada a dizer. Os chefes da igreja aqui reunidos para escolher o sumo sacerdote de Deus da fé cristã aguardam suas instruções. Cardeal de Tocqueville. Eu admito que me falta experiência em certas questões eclesiásticas, como a direção de um conclave na presença de tantos cardeais superiores a mim em todos os sentidos, exceto no posto oficial. Portanto, embora eu tenha o cargo de cardeal vice-chanceler,
Eu peço ao senhor cardeal-chefe, devido a tantos anos de serviço, comande o andamento deste conclave de maneira condizente com suas regras e tradições. O Papa Calixto III, sumo pontífice, vigário na terra de Jesus Cristo, nosso Salvador, soberano do mundo, pai de príncipes e reis, pastor da Santa Igreja Romana e líder de toda a cristandade, foi levado desta vida temporária e está agora nos braços do Senhor. Que Deus tenha piedade de sua alma e que assim o receba na companhia dos santos e anjos do céu, como já recebeu tantas outras almas que antes de Calixto carregaram o fardo terreno das chaves de São Pedro. Por favor, acompanhem-me em uma prece silenciosa por nosso Papa Calixto de santa memória. Existem 5 maneiras de se escolher um Papa. A primeira é através de um comitê. Ou seja, o Sacro Colégio não escolhe diretamente o novo Papa. Em vez disso, indica um comitê de cardeais com o poder de nomear o novo Papa. A segunda maneira é chamada de inspiração. Se alguém dentre nós for inspirado por Deus a aclamar o nome do novo Papa, então esse homem será o Papa, desde que a maioria necessária de 2/3 também se sinta inspirada a aclamar o nome dele. O terceiro método de escolher o novo Papa chama-se adoração. É quando um cardeal entre nós vê a luz de Deus brilhar em outro cardeal e então cai aos pés desse homem em adoração. Se a maioria necessária de 2/3 também vir essa luz, então ele que será venerado torna-se o vigário de Cristo na terra. O quarto e o mais comum método de escolher o novo Papa é por escrutínio. Escrutínio é quando cada cardeal indica o candidato escolhido em uma folha de papel. A cédula deve conter claramente o nome da escolha de cada cardeal para Papa, assim como o nome do cardeal que está fazendo a escolha. Por exemplo, eu, Guilherme de Tenteville de Rouen, indico Alain de Avignon como Santo Padre da Igreja. Depois que todos tiverem escrito o nome do candidato escolhido, as cédulas serão colocadas em um cálice e o escrutinador, neste caso eu, contará os votos. Se nenhum candidato tiver a maioria necessária, haverá uma segunda ou terceira votação, ou quantas forem necessárias. O quinto e último método de eleger o novo pai da igreja é por acessão. A acessão ocorre quando a votação simplesmente não consegue atingir a maioria necessária e o impasse é resolvido por um cardeal ou cardeais que proclamam em voz alta que aceitarão o cardeal no qual eles não votaram, o que geralmente significa transferir seu apoio para o cardeal com a maioria de votos. Se o número correto de cardeais também aceitar esse cardeal, permitindo que ele tenha a maioria necessária, então esse homem será eleito Papa. Eu nunca vi isso acontecer. Nem espero que venhamos a fazer a escolha através de um comitê, por inspiração ou por adoração. Eu sugiro que comecemos imediatamente a fazer nossa escolha por escrutínio. E recomendo que a decisão venha com a primeira e única votação 1 hora após a refeição do meio-dia. E eu rezo para que todos aceitemos a orientação de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nossa escolha de seu representante na Terra.
paciente? Sim. Traga panos, uma faca e um jarro. Enche o balde com água. Quais as chances dele? Remotas. Santa Maria, Mãe de Deus, peço humildemente que meu irmão Pedro tenha chegado à Espanha em segurança. E peço que abençoe minha amada Vanossa e a ajude a entender que sou e sempre serei o seu único e verdadeiro amor. Peço à senhora que me guie neste conclave, me ajudando a escolher o candidato que o manterá vivo. Ontem tentou matar a mim e a meu irmão. E hoje quer meu voto. Não estou querendo seu voto. O que é, então? Muito mais do que isso. Eu quero que você fique do meu lado em todos os momentos. O seu futuro estará garantido, independente do resultado do conclave. Rodrigo, o que está fazendo? Ele se tornou meu vassalo. Borgia não amará nem servirá a mais ninguém e terá para sempre a minha proteção. Isso é verdade, Rodrigo? Jurou lealdade a Latino Orsini? Traição é a morte. Tornar-se vassalo de Latino Orsini também é a morte, aos olhos de minha família. Eu não disse nada. Eu sou o servo do rei Juan de Aragão e de mais ninguém. Muito bem. Teve sua chance. Me escutem. Acho que estou ouvindo soldados. Serão soldados de quem? Seriam espanhóis? Não. A Espanha fica muito longe. E eu já teria desmaiado com fedor se fossem catalães. Há 4 cardeais espanhóis nesta sala. Como pode querer seu apoio se os critica tanto? Eu não quero o apoio deles. Eu sei que não serei eleito papa. Então eu posso dizer o que penso. E é por isso que eu só estou falando. Nunca mais cometeremos o erro de eleger um papa espanhol. E eu sei que o próximo Santo Padre não serei eu. Mas sejamos realistas. A tiara só será usada ou com o apoio da facção Orsini, ou com o apoio da minha família. Não existe outra possibilidade. A menos que seja um grego. Fico triste em dizer que este colégio dificilmente elegerá um grego, mesmo que siga há muito tempo a liturgia latina. E nunca elegerão um russo. Então, quem será? Podemos abrir os debates. O próximo Papa será francês. Propõe que elejamos Papa Alain de Avignon. Claro que não. Nós também não votaremos em um espanhol. Os Orsini presentes esperam que um dos seus seja eleito. Os Colonna também acreditam que um dos deles será o novo Santo Padre. O grupo perdedor entrará em guerra se escolhermos o adepto de outro, possivelmente destruindo a igreja. Essas duas nobres famílias italianas, embora importantes para o patrimônio de São Pedro, empalidecem na sombra do maior poder do mundo, um poder que provoca respeito e temor. Para garantir seu futuro, a Santa Sé precisa se aliar com a França,
elegendo o cardeal Guilherme de Tuteville de Rouen, o próximo sumo pontífice. Senhores! Senhores! Cardeal de Tuteville, o que tem a dizer? O cardeal Alain de Avignon tem razão, pelo menos em um ponto. Faz apenas 40 anos, desde o período negro, quando nossa amada igreja ficou dividida entre dois papas, ambas alegando ser as verdadeiras herdeiras de São Pedro. A força e o prestígio do papado foram recuperados recentemente apenas e ainda repousam sobre alicerce frágil. Portanto, a própria sobrevivência da igreja pesa muito nos ombros dos cardeais reunidos aqui no conclave de hoje. É uma verdade evidente que meu bom amigo, rei da França, é essencial para o futuro da igreja. E também é verdade que sou cardeal em serviço há mais tempo e com mais experiência nessa política complexa da Santa Sé, mas não posso dizer que sou a melhor pessoa para liderar o rebanho cristão. Essa é uma decisão que nós, com a orientação de Deus, devemos tomar juntos. Eu concordo com os dois cardeais da França. Não elegeremos um espanhol, um grego ou o bispo de Kiev. E sempre fomos pressionados a coroar um partidário dos Orsini ou dos Colonna. E o relacionamento da Santa Sé com o rei da França certamente tem extrema importância. Portanto, seria lógico se elegêssemos um francês. Então, vamos escolher Alain de Avignon e acabar logo com isso. Mas eu não acredito que Alain de Avignon queira se apresentar como candidato. Estou certo? Como posso apresentar o meu nome se há um homem entre nós tão nitidamente superior em educação, contatos com a realeza, em experiência, em graça familiar e riqueza? Que importância isso tem? Não tem importância nenhuma. Embora eu tenha sido abençoado com muita riqueza, eu irei, se eleito, é claro, dispor de todas as minhas posses materiais e benefícios com a ajuda e o conselho do Sacro Colégio. Eu concordo que o cardeal de Tuteville seja superior a qualquer um de nós em educação, experiência, família, contatos e riqueza. E que o sangue azul realmente passa por suas veias grossas. Eu não sei se ele tem muita graça, mas tenho certeza de que ele é muito superior a qualquer um de nós na enormidade de sua arrogância. Ele também usa mais anéis nos dedos e se veste em tecido mais fino. Seus punhos cheiram a perfume e me disseram que o seu suor daria os melhores vinhos. Só que ninguém jamais experimentou, porque o cardeal de Tuteville nunca transpira. Posso presumir pelo seu tom, cardeal Piccolomini, que o senhor não apoia a minha candidatura. Que facção o senhor sugere, então? Colonna ou Orsini? Nenhuma. Eu sugiro escolhermos um homem que acredite em Deus. Alguém que fará o trabalho de Jesus Cristo, nosso Salvador, e não o trabalho do rei da França ou do rei da Espanha. Eu sugiro que nós escolhamos Silvio Enéas Piccolomini de Siena para ser o Santo Padre da Igreja Católica Romana. Mas é o senhor? Está nomeando a si mesmo? Estou apresentando o meu nome. E claro, não por achar que sou a melhor escolha possível de toda a cristandade. Conheço muitos melhores que eu, mas nenhum deles está sentado nessa sala no momento. E sabe muito bem que se eu for eleito, eu irei me dedicar à tarefa de guiar todo o rebanho cristão e nada mais. Eu tentarei ser justo e sempre serei direto. E eu jamais farei jogos políticos ou fingirei ter humildade enquanto um fantoche venenoso fala por mim.
Eu agradeço a franqueza, Cardeal Piccolomini. Qualidade típica de um homem de seu passado rústico e experiência limitada na complexa política da Santa Sé. Mas seria uma origem humilde e uma língua incontrolável os requisitos certos para nomeá-lo Santo Padre de reis e príncipes. Isso será decidido em uma hora. Veja o que você começou. Obrigado. Mas a quem vai apoiar? Eu vou apoiar o homem que melhor liderar a igreja. Uma resposta muito política. O momento é muito político. Eu vou apoiar o homem que me pagar mais. Não fala sério. Claro que não. Estou apenas me divertindo. Venha, meu amigo. Vamos ver se encontramos uma cota generosa da graça necessária para nos ajudar na escolha. Quem são eles? Eu não sei. Gaetano! Atrás dele! O cardeal de Tuteville gostaria de falar em particular com o cardeal Borgia. E comigo? Com o senhor também, já. Mas antes, Sua Excelência deseja resolver um assunto com o cardeal sobrinho. Meu título é cardeal vice-chanceler e não cardeal sobrinho. Perdoe-me pelo engano simplório, mas sabe que eu não sou tão inteligente quanto os senhores. Sou? Eu devo beijar seu anel ou seu pé? Após o escrutínio, beijará meu pé, meu joelho e minha mão, assim como os outros. Borgia, eu serei direto. Se Piccolomini for eleito papa, você perderá o chapéu de cardeal, no mínimo. Como pode dizer isso? Porque ele sabe exatamente que tipo de homem você é. Que tipo de homem eu sou? Um homem ambicioso. Mas esta manhã você deixou transparecer, como nunca tinha feito, que talvez seja dotado de um certo senso prático. E creio que você poderá me ser útil na grande tarefa que nos aguarda. Então eu só vou dizer isso uma vez. Se votar em mim no escrutínio, deixarei que continue sendo o vice-chanceler da igreja
até o momento que traí minha confiança. E fique sabendo que cuidar da saúde financeira da família dele, dentro do limite, não prejudicará em nada o meu cardeal vice-chanceler. Fico feliz que deposite tanta confiança em mim. Mas como posso ter certeza que, uma vez eleito Papa, não mudará de ideia dando o cargo de vice-chanceler a outro? Não me insulte, Borgia. Eu não crio porcos em Siena. Sou um homem de palavra. E eu propositalmente ocultei a decisão de quem eu nomearia vice-chanceler como instrumento de barganha. Fala como se a vice-chancelaria fosse um pagamento pelo meu voto. Seria correto eu apoiar um candidato que tenta ganhar as chaves de São Pedro com simonia? Borgia, eu vou presumir que seja um homem que compreende, ao contrário de um homem qualquer, e vou me expor revelando o que realmente penso. Este sacro colégio é composto de alguns homens práticos, como você e eu, e um grande número de tolos, como Próspero Colonna e Calandrini de Bolonha. Próspero é um tolo, porque todos sabem que ele será comprado pelo cardeal mais rico, ou seja, eu. Mas quando eu o comprar, será com o conhecimento de que sua lealdade sempre será para com aquele com o bolso mais cheio. E sempre tem alguém com o bolso mais cheio. Calandrini é um tolo, porque ele se deixa enganar pela ideia simplista de que o melhor homem a sentar no trono de São Pedro será o cardeal que mais demonstrar aos outros uma devoção extrema. Calandrini e seu primo de Mela arrastariam alegremente a igreja de volta para o pântano primitivo e escuro da superstição do qual só saímos recentemente. A igreja é a força do bem mais poderosa deste mundo. Deve ser liderada por um homem forte e prático, que entenda a política em seu nível mais alto. Um homem que, com a ajuda de monarcas e potentados poderosos, irá fortalecer nossa igreja contra as forças do mal que nos ameaçam de todas as direções. Eu sou esse homem. Eu tenho o seu voto. E você entende que eu não posso, é claro, permitir que alguém que não me apoie plenamente se mantenha no cargo de vice-chanceler. Então, eu tenho o seu voto? Sim ou não? Latino Orsini disse que meu futuro, se eu tiver um, depende de como eu vou votar. Ele está no seu grupo? Não. Os Orsini estão em busca de vingança. Desde o dia em que meu tio quebrou a tradição, nomeando Pedro comandante em chefe em vez de um deles. Qualquer Orsini que ousar sequer pensar em assassinar um de meus cardeais, logo verá seu castelo cercado por um exército francês. Uma possibilidade, nós dois sabemos, que encherá o coração de um italiano não muito valente de um medo mortal. O senhor tem meu voto. Obrigado. Borgia, sei que você não gosta de mim. E talvez jamais goste. Mas eu, sinceramente, acredito que nós dois entendemos como as coisas funcionam. Trabalharemos bem juntos.
Quanto foi que ganhou? Está me acusando de simonia. Basicamente, se não precisamente, sim. O cardeal de Tocqueville acha que seria melhor um homem prático como chefe da igreja. Um homem prático no bolso do rei da França, isso sim. Eu acho que o senhor vai perder. Entendo. E quem terá o seu apoio? Eu vou apoiar o homem que dará o melhor papa. Você concordou em votar nele? Como eu disse, eu vou apoiar... Você concordou em votar no parisiense perfumado? Concordei. Ótimo. Já sei que pelo menos é capaz de dizer a verdade. Aquele francês arrogante realmente parece ser a escolha prática para um homem em sua posição precária. E ele tem razão. Precisamos mesmo de homens práticos no comando da igreja, mas não como papa. Ele entende isso? Eu não sei. Não, ele não entende e nunca entenderá, porque eu sei que há pelo menos 8 homens nesta sala que, como eu, verdadeiramente temem a Deus. Homens que queimariam na estaca antes de venderem seu voto ao cachorrinho do rei da França. Eu lembro a todos que, para vencer, o cardeal deverá receber 12 votos. Preciso mandar uma mensagem de máxima importância para o cardeal Borgia. O conclave não pode ser interrompido por ninguém, por nenhuma razão, sob pena de morte. Sei que não posso falar com o cardeal pessoalmente, mas espero que exista uma maneira de alguém transmitir a ele uma informação. Que informação? É sobre o irmão dele, o comandante em chefe. Você é um porco catalão, não é? E era o capitão da guarda da cidade. O resultado é este. 9 votos para o cardeal de Tocqueville de Rouen. 6 para o cardeal Piccolomini de Siena. 2 para o cardeal Orsini de Roma. E um que foi difícil ler, mas parece ser para o cardeal Calandrini de Bolonha. Eu sofro de gota e não devo ser duro demais com os franceses, mas ele está tão velho que já não enxerga muito bem. O cardeal de Tocqueville de Rouen recebeu o maior número de votos, mas ainda não alcançou a maioria necessária.
Qualquer cardeal que votou contra o cardeal de Tuteville de Rua 1 poderá votar a favor agora. Nós ainda não conseguimos a maioria necessária. Eu sugiro pedirmos a orientação de Deus e fazermos uma segunda votação, 1 hora após a nossa refeição noturna. Ele é o capitão da guarda da cidade! Isso já está acontecendo há dias. Alguém devia tomar uma providência. A situação vai continuar assim, até que o novo Papa seja eleito. Depois vai parar. Ou ficar pior. Espero que tenham poupado corda para o seu cardeal espanhol. Então, nós 6 votamos no cardeal de Tuteville, mais Luís, mais um. O que temos aqui? Me perdoem interromper a conferência, mas tenho um assunto sujo particular para tratar aqui. Votando, somos nós 6, mais Luís, mais um dos 2 cardeais espanhóis. E o grego, mas não o bispo Kiev. Eles estão dividindo os votos como um estratagema, até que alguém apresente um plano convincente para retomar a cidade de Constantinopla. Faça isso e teremos 10. Mais 2 e a tiara será sua. Piccolomini parece ter se aproveitado de algumas amizades antigas. E, curiosamente, para quem entrou na igreja tão tarde na vida, ele conseguiu ganhar a confiança de muitos cardeais antiquados, inclusive o seu compatriota, Juan de Mella. Traga-o para nós. E quanto ao cardeal Orsini? Latino Orsini espera o momento certo para ficar do lado de Piccolomini. E o respeitado cardeal de Siena irá pagar muito bem pelo voto, mas você pode convencer seus compatriotas. Como? Você não é mais um cardeal sobrinho. O seu tio não pode mais abrir as portas para você. Terá de abri-las por si mesmo. Seja perspicaz. Use a cabeça. Prove seu valor. Eu vou tentar. Você não vai tentar. Você vai conseguir. Isso dá um total de 11. Pietro Barbo votou em Piccolomini. E ele é tão homem de Deus quanto o meu pinico é. Ele é um cardeal comerciante, uma aranha esperando o próximo pedaço de presa suculenta cair em sua teia. Ele não merece nada. Então o que daremos a ele? O que for preciso.
Eu devia ter esperado um pouquinho mais. Vai gostar de morar em minha casa. É o melhor palácio de Roma. Fora o Vaticano, com Barbo, são 12. Senhores, vamos trabalhar. Não pode me desapontar. Eu vou ter os 4 votos espanhóis. Se não? O vento começará a soprar em uma direção desfavorável para você. Então, o cardeal de Tuteville lhe pediu que conseguisse meu voto. Eu posso acompanhá-lo? Claro. Ele desconfia que o senhor está apoiando o cardeal Piccolomini, mas gostaria de saber se é possível dar a ele o seu apoio. O cardeal Piccolomini é vaidoso, de pavio curto, grosseiro, impetuoso, mas ele é inteligente, versado e um homem de Deus. E quanto ao cardeal de Tuteville? O cardeal de Tuteville é um homem muito capaz. Caro primo, eu considero o voto no cardeal Piccolomini como sendo um voto para o clã Orsini, que odeia tudo que é espanhol. Silvio Enéas Piccolomini de Siena não é o inimigo da Espanha. É que eu vejo neste conclave a chance perfeita para acabar com toda a disputa entre a França e a Espanha pela coroa de Nápoles. E você acha que elegendo o cardeal de Tuteville Papa vai melhorar a situação da Espanha em Nápoles? Eu acho, contanto que o forcemos a se comprometer agora. Se fizermos a escolha certa hoje, evitaremos uma guerra entre a França e a Espanha. Uma guerra que causaria desgraça incalculável, uma guerra que pesará muito em nossa consciência quando dermos nosso voto. O Sacro Colégio foi formado para expressar a vontade de Deus ao escolher o Vicário de Cristo na Terra. Nossos atos aqui pesarão muito no dia do juízo final, mas que tipo de promessa específica poderíamos ter do francês? Eu posso pedir a ele que garanta por escrito que o direito à coroa de Nápoles permaneça na linhagem real espanhola. Rodrigo Borgia ou vai morrer como um criminoso famoso, ou sentado no trono de São Pedro. Acho que os dois são a mesma coisa. Não, não são. Temos o voto dele. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Por que não tem certeza? Meu primo não pode ser comprado. Ele acredita que Piccolini está mais perto de Deus do que o senhor e ninguém vai convencê-lo do contrário. Mas ele também é profundamente dedicado aos seus protetores na Espanha. Eu acredito que terá o voto dele se convencer o rei da França a desistir da coroa de Nápoles. Então será a minha promessa. Eu não sei se ele acredita que poderá manter tal promessa. Faça com que ele acredite. Então o que devo dizer a ele? Diga a seu primo que, como cardeal vice-chanceler encarregado das finanças da igreja em todo o mundo, você está em melhor posição do que qualquer homem na terra para dar benefícios à Espanha e influenciar o rei da França através do seu amigo o Papa. E diga a seu primo que o cardeal sobrinho só continuará sendo cardeal vice-chanceler caso ele escreva o meu nome no papel. O que eu disser não vai garantir o voto dele, mas o oposto com certeza. Não seja ingênuo. Falei isso para o seu bem, não para o dele. Seja qual for a promessa, deverá partir do senhor e não de mim como seu emissário. Eu falei para conseguir esse voto. Não falei que me pedisse para fazê-lo. Eu já preparei o terreno. Eu posso falar pelo senhor, mas não posso ser o senhor, cardeal de Tuteville.
Não diga uma palavra, a menos que eu olhe diretamente para você. Por favor, entre. Me desculpe, Cardeal de Mella. Perdoe-me a intromissão. Não. Fique, Cardeal de Tocqueville. Estava à sua espera. Cardeal de Mella, serei direto com o senhor. A França e a Espanha podem disputar o trono de Nápoles, mas é um feudo da Santa Sé e, portanto, seu rei governa segundo a vontade do Papa. Nós dois somos filhos de famílias nobres e antigas. E eu lhe faço um juramento solene como fidalgo que posso e irei apoiar a reivindicação do rei da França pelo reino de Nápoles enquanto eu viver. E eu farei isso, não pela amizade dos cardeais espanhóis, mas porque, como Papa, é meu dever evitar a morte de cristãos por cristãos. Eu lamento perturbá-lo e me perdoe se a minha paixão está sendo muito ardente. Ele fala como se já fosse Papa. E ele logo será. Se me permite perguntar, o futuro Papa tem seu voto? Orsini finalmente se pronunciou a favor de Piccolomini, mas Calandrini concordou em votar em de Tocqueville. Calandrini? Por quê? Ele pode ser um homem devoto, mas como um verdadeiro bolonhês, prefere beber água de Bolonha a vinho de Siena. É um voto importante. Então de Tocqueville conseguiu. Fizemos a escolha certa. Cardeal de Tocqueville, 10. Cardeal Piccolomini, 8. Nenhum cardeal conseguiu a maioria necessária. Eu, Cardeal de Tocqueville, recebi aqui o maior número de votos. Aquele que quiser me dar o seu apoio, assim o faça. Agora. Faremos mais uma votação amanhã de manhã, imediatamente após a missa. Alguma objeção?
mesmos 9 votos como na última vez. Mais o do cardeal Calandrini. Mas aquele comerciante, o cardeal Pietro Barbo e o russo não votaram como prometido. Os excêntricos não são confiáveis. O seu primo também não é, de Mello. Meu primo não prometeu votar no senhor, mas sim pensar a respeito. Eu lhe dei a tarefa de obter o voto dele e você fracassou. Talvez de Mello tenha feito um acordo antes de votar em Piccolomini nesta rodada e teremos seu voto na próxima. Sabemos que o grego e o russo irão votar no homem que eles acham que lançará uma cruzada. Ou seja, ainda precisa convencê-los. Está tudo muito no ar. Qualquer um pode mudar o voto na próxima votação, até mesmo de Avignon. Escute aqui, não seja ridículo comigo. Precisamos saber exatamente quem irá votar em quem antes da próxima votação. Não pode haver mais indecisão. Quero que meus inimigos selem seu destino agora, antes que percebam que eu ganhei a coroa. Eu espero pelo seu bem que Próspero esteja certo e que de Mello resolva votar em mim desta vez. Perguntarei a meu primo em quem ele vai votar. Perguntarei a Pietro Barbo de novo, mas não podemos confiar na resposta. Cardeal de Tocqueville. Sim. Eu não estou certo de que vou conseguir convencer meu primo. Ele não é um homem cujas convicções se mudam tão facilmente. Mas, com sua permissão, tentarei obter o voto de outro. E quem seria essa pessoa? O cardeal Piccolomini. Mas... Se eu o convencer de que ele não vencerá, não faria sentido se ele o apoiasse, em vez de levar essa campanha inútil até o final? Não. Já foi longe demais. Ele não irá nos apoiar. O jovem catalão talvez esteja certo. Piccolomini jamais irá apoiar de verdade a minha candidatura, mas no passado ele demonstrou alguns sinais de praticidade. E um homem prático sempre tentará minimizar a dor de uma derrota certa. Então irei acompanhar o cardeal sobrinho. Piccolomini não lhe dará ouvidos, Alain. O cardeal Borgia é jovem e não tem passado, bom ou ruim. Consiga-me o seu compatriota de Mello Piccolomini. Qualquer um deles serve. Eu não vou votar no francês. Não pensa nas necessidades da Espanha. Não estou votando em nome da Espanha. Estou votando em nome de Deus. Se o cardeal de Tocqueville fosse o maior inimigo da Espanha, mas amasse e temesse a Deus, eu votaria nele. E a lealdade para com seu rei? Seu juramento não vale nada. O meu rei jurou lealdade para com o mesmo Deus que eu tenho todos os dias da vida dele. Diga sinceramente. Estou perdendo tempo aqui. Está. Você é um jovem esperto e ambicioso, terá um futuro interessante, mas não vai mudar o meu voto. Cardeal de Mello, posso pedir um favor? Qual? Não revele suas intenções. Diga que votará de acordo com sua consciência. E somente Deus e o senhor conhecem o nome que escreverá no papel. Eles vão deduzir facilmente em quem eu vou votar. É claro. Mas desconfiar de seu voto é bem diferente de saber. Eu gostaria que os deixasse na dúvida até pôr seu voto no cálice. Pode fazer isso. Por mim. Eu não vou lhe dizer qual será o meu voto. Esse é um assunto entre mim e Deus. Obrigado. É um bom homem. Tentarei seguir seus passos futuramente. Vá. Que Deus o proteja. Ora, o que temos aqui? Um cardeal sobrinho tentando preservar sua riqueza desesperadamente ou será sua pele? Posso discutir algumas possibilidades com o senhor? Possibilidades, impossibilidades, o que você quiser. Em particular. Espero não se sentir ofendido se eu ficar sentado. É claro que não. Ótimo, então sente-se. Há muitos anos eu estava numa missão diplomática para o rei da Escócia.
O meu navio foi atingido por uma terrível tempestade. Eu rezei para a Virgem e prometi a ela que se eu conseguisse chegar em terra, eu andaria descalço dali até o santuário mais próximo e faria um donativo. E Nossa Senhora ouviu minha prece e o navio foi salvo. Mas, para o meu azar, o santuário mais próximo estava a quilômetros, no meio da neve. Consegui chegar lá, descalço, mas eu contraí gota em meus pés e nunca mais voltaram a ser como antes. Cardeal Piccolomini, eu quero que saiba que não estou aqui em nome do Cardeal de Tocqueville. Estou aqui por mim mesmo. Estou ouvindo? Que vantagem teria com sua insistente oposição à candidatura do Cardeal de Tocqueville se ele acabará vencendo de qualquer maneira? A única coisa que vai ganhar será um inimigo como chefe da igreja, mas se chegar a um acordo com ele agora, então... Que acordo? Eu não sei. Não deveria partir do senhor? Posso transmitir suas condições para o Cardeal de Tocqueville se desejar. Seria muita gentileza sua. Poderia pedir que ele me prometa o seu cargo, a vice-chancelaria? Posso pedir isso a ele. Pode até pedir, mas ele não poderá me dar. Isso porque ele já o prometeu a outra pessoa. E não estou falando de você. Essa doeu, não foi? Seja lá o que o cardeal Guilherme de Tocqueville for, burro ele não é. Ele não confiará o tesouro da Igreja Católica Romana em todo o mundo a um espanhol de 27 anos de idade de pouca reputação. Não. A vice-chancelaria irá para o seu poodle fiel, Alain de Avignon. Revelar o óbvio para um jovem inexperiente é um dos poucos prazeres de se envelhecer. Atrelou seus bois à carroça errada, Borgia. Eu não estou me saindo muito bem sozinho. Estou? Está fazendo o que se esperaria de um cardeal sobrinho, ou devo chamá-lo cardeal menino? Estamos diante de um impasse. O senhor não pode vencer. E o cardeal de Tocqueville não pode perder. Pode sim. Não, não pode. Ele tem um apoio sólido. Não, não tem. E um conclave sempre chega a algum lugar. Não pode durar para sempre. Então não existe um acordo que eu possa propor a ele. Você pode propor que ele ouça confissões na abadia de São Cristóvão, em Passo del Brennero. E ficarei com o cargo de Papa. E diga a ele que São Cristóvão é uma torre impiedosa e cruel no cume de uma montanha muito alta. E que muitos monges de lá foram sabidamente congelados até a morte. Eu podia ter estalado os dedos nos últimos 15 anos e mandado aquele verme para uma morte horrível no castelo. Bem, vamos reavaliar. Quem nós temos? 10, com certeza, sem contar de Mello. Ainda pode ter o voto dele, ele não me disse. Está correto, eu perguntei a ele. Ele disse que votaria segundo a sua consciência e que o nome da pessoa é um assunto entre ele e o seu Deus. Continue falando com ele. E Barbo? Cardeal Calandrini, e quanto a Barbo? Ele disse que suas intenções são favoráveis ao senhor. Melhor que sejam. Acabei de assinar uma nota para o rei da França, prometendo a ele 200 mil ducados de ouro. Mas isso é simonia. É a única língua que ele entende. E também, tecnicamente, pelo direito canônico não é simonia. Eu concordei em ajudá-lo com a dívida que ele contraiu por serviços diplomáticos que ele prestou há algum tempo. Um comerciante de especiarias veneziano é o que ele é. Não posso mudar seu caráter. Mas posso colocar alguém melhor em seu lugar quando eu for eleito Papa. O meu reinado irá marcar o fim dos cardeais comerciantes como Pietro Barbo. O cardeal grego e o eslavo possuem as chaves de São Pedro. Venham. Vamos trazê-los para o nosso lado.
Um de vocês está votando repetidamente em Piccolomini. Por quê? Você daria um bom chefe da igreja, Guilherme. Assim como o cardeal Piccolomini. É uma escolha difícil. Não é uma escolha difícil. Piccolomini não passa de um caipira mal educado que leu alguns livros grossos. Vejam o nome ridículo que os pais dele lhe deram. Silvio Enéas Piccolomini. Como se um nome assim fizesse daquele porco um poeta moderno. O homem manca das duas pernas. E tem um problema entre as orelhas. Motivado por nada mais do que um poço sem fundo de vaidade pessoal. Se Piccolomini for eleito papa, a sua cruzada será formada por pouco mais de alguns pôneis machucados que sobraram da corrida em Siena. E Constantinopla permanecerá em poder muçulmano pelos próximos 1000 anos. Eu posso lhe dar o exército da França. Então, se pensam em sua amada Constantinopla, vocês irão cair a meus pés. Pois sou o único homem deste conclave que realmente pode libertar a cidade dos turcos. Não piscate. Pois tudo. Falando francamente, nem Isidoro nem eu nunca vimos o rei da França demonstrar qualquer interesse em lançar uma cruzada capaz de libertar Constantinopla das mãos dos turcos. Com um papa espanhol. O Papa espanhol, Calixto de Santa Memória, pode merecer muitas críticas. Mas defendia com fervor uma cruzada para libertar a capital cristã do Oriente. Mas ele não conseguiu a cruzada porque outros homens práticos, como o senhor e o seu rei, sempre se puseram no caminho. Recentemente, eu tive a sorte de receber em minhas mãos uma cópia de um discurso proferido por Demóstenes aos atenienses. Foi recuperado das ruínas de Constantinopla, cujos novos líderes muçulmanos não se importam com tais coisas. Em seu discurso, Demóstenes incita os atenienses a unir forças com as cidades gregas rivais contra Filipe da Macedônia, antes que Filipe ficasse poderoso e consumisse a todos. Já sabemos o resultado. Os gregos não uniram forças e ficaram separados contra o inimigo em comum. E a minha terra natal não recuperou a liberdade por quase 2000 anos. Guilherme, a cidade de Constantina, o cálice sagrado de toda a sabedoria acumulada de Roma e da Grécia, está sob o domínio dos turcos já faz 5 anos. Se a cidade não for logo retomada, o açoite do Islã acabará invadindo a Europa e toda a nossa civilização estará perdida. A retomada da cidade não é uma questão referente a este conclave. É a única questão que importa para o futuro do mundo cristão. Que os cardeais do Sacro Colégio sejam testemunhas quando eu jurar diante de Deus que eu dedicarei a minha vida para unir a cristandade ocidental em uma cruzada santa para libertar Constantinopla dos turcos. E ainda, posso dizer que uma vez retomada a cidade, o rei Carlos, afirmo, não irá baixar sua espada até que Jerusalém volte para mãos cristãs. Minhas condolências, Cardeal Borgia. Do que está falando, Cardeal Orsini? Da morte do seu irmão. Que? Enquanto esperava o navio em Ostia, Pedro Luiz não resistiu à febre. Mentira. Infelizmente, ou talvez felizmente, eu falo a verdade. Assassino! 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 O Cardeal Orsini não matou ninguém! Mandou matar O meu Cardeal irmão! Orsini não saiu do quarto desde o início do conclave. O Cardeal Orsini não sabe o que se passa fora desse conclave mais do que qualquer um de nós. Ele disse que Pedro Luiz morreu em Borgia! Falarei com ele. Assassino! Assassino! Assassino!
Por que estamos retardando isso? Sabemos que o cardeal de Tocqueville acabará vencendo, então vamos acabar logo com isso. E se ele não vencer, vamos acabar logo com isso também, porque eu quero ir para casa aliviar a dor em meus testículos. Deus. Acha que os Orsini mataram meu irmão? Eu não ficaria surpreso. Eu posso falar abertamente, cardeal de Tocqueville. Piccolomini diz que prometeu a vice-chancelaria a Alain de Avignon. Eu só prometi a você. Mas como saberei que não vai tirar o cargo de mim depois de um tempo, permitindo manter teoricamente sua palavra e ao mesmo tempo pôr a vice-chancelaria em mãos mais confiáveis? Está insinuando que não é digno de confiança? É prática comum um novo pontífice nomear um compatriota leal, se não for parente de sangue, cardeal vice-chanceler. Nenhum dos dois é meu caso. Se meu juramento não for o bastante para você, talvez a minha escrita seja. Cardeal Borgia, saiba que se decidir me trair no último momento, e mesmo assim eu for eleito Papa, não terá mais a minha proteção contra os Orsini. Estou certo de que pode imaginar o que acontecerá a você pouco tempo depois disso. Você votou em mim? Não. Por que não? Não quero ficar no mesmo grupo que o cardeal Orsini. Quando um conclave se divide em duas facções, os Orsini ficam de um lado e os Colonna de outro. Ambos são igualmente incompatíveis e, portanto, anulam um ao outro. Eu trocaria com prazer os Orsini pelos Colonna, mas os Orsini estão do meu lado, porque Próspero vendeu seu voto para de Tocqueville em troca do palácio. Não há amor envolvido em nenhum dos casos. Se Pietro Barbo e tanto Bessarion quanto Isidoro votarem de Tocqueville, mas seu primo de Mela não votar, ele ainda terá apenas 11. Será preciso outra votação para que ele tenha a maioria de 2/3. Se ele tiver 11 votos, com certeza os ventos indicarão o caminho ao 12º cardeal. Os votos são
Cardeal de Tudeville. Yes. Cardeal Piccolomini. 8. Se algum homem que votou contra o cardeal com a maioria de votos quiser dar seu apoio a ele... Nunca confiei muito em você, de Tuteville, mas nunca desconfiei que fosse trapaceiro. Deixe-me ver, deixe-me ver. 9. Foram 9-9! Deixe-me ver. Veja, veja. Tem o meu nome aqui, para quem quiser ler ou puder enxergar o caminho para sair pela porta da capela, que é exatamente o que devia fazer agora mesmo. Não aprovo esse tom, Cardeal Piccolomini. A minha vista está fraca, todos sabem. Cometi um erro. E eu peço-lhe desculpas por qualquer dano que o meu erro possa ter causado. Eu não fui prejudicado. Você foi pego trapaceando e você só prejudicou a si mesmo. Digam-me! Podemos eleger um trapaceiro, um santo padre da igreja? Eu juro diante de Deus que não trapaceei. Eu não posso ver direito nessa luz e eu li uma cédula incorretamente. Um homem que jura qualquer coisa diante do Deus a que ele não teme. Um Deus cuja ira nada significa para ele. Um Deus no qual ele não acredita. Cardeal Piccolomini não pode me acusar justamente de muitos pecados. Mas acusar um cardeal da Igreja Católica de abandonar um Deus ao qual ele dedicou a própria vida é um insulto que rebaixa este conclave a um nível novo e até agora inimaginável de baixeza. Não foi a minha acusação que nos trouxe a esse nível de baixeza, mas suas ações. Muito bem. Vamos nos comportar como camponeses bêbados, brigando por um pedaço de carne. Será mais conveniente para você, tenho certeza. E será? Eu prefiro uma briga honesta às mentiras, a trapaça e a simonia que são o seu modo nobre. Como ousa me acusar de simonia? Ainda pergunta? E quanto ao papel que deu a Pietro Barbo, prometendo pagar-lhe 200 mil ducados de ouro? Sim! Mas, Cardeal Barbo, não se esqueça das casas financeiras de Florentina. E eles tinham a assinatura de Eduardo, rei da Inglaterra. E ele pagou? Não! E os maiores bancos do mundo caíram na ruína. Como você fará para cobrar quando o rei da França decidir não pagar a dívida de Etutville? Você irá a Paris para tomar dele? Cuidado para não ir longe demais, frade de Siena. Se fizer de mim seu inimigo, então também terá no rei da França um inimigo desta Santa Sé. E quanto tempo faz desde que tivemos 2 papas simultaneamente reivindicando a cadeira pontifícia? Nossa igreja dividida mal conseguiu escapar de águas muito perigosas que podem subir a qualquer hora. Somos homens poderosos, representando interesses poderosos. E devemos pesar esses interesses cuidadosamente quando dermos nossos votos. Palavras bonitas e astutas, mas não um argumento que eleja um trapaceiro sumo pontífice da Igreja Católica. Com relação à sua acusação de simonia, está abaixo da minha dignidade responder a tal acusação. Só posso dizer que o rei da França devia ao cardeal de Veneza tal quantia antes de entrarmos nesta sala. E que eu, como um cavalheiro de palavra, não considero simonia concordar em usar minha considerável influência para ajudar um amigo a cobrar um dinheiro justamente a ele devido. E não preciso salientar que o rei da França é o mais honrado dos homens. Ao passo que eu nunca conheci um inglês tão honrado, já que esse homem não existe. Senhores, já fizemos 3 votações até agora e pouca coisa mudou. Teremos 4, 5, 6 ou 19, todas com o mesmo resultado. Só podemos prosseguir com uma exceção.
Eu concordo em prosseguirmos com a sessão. Eu também concordo com a sessão. Nós temos um impasse. 2 cardeais, de Tuteville de Rouen e Piccolomini de Siena, recebemos o mesmo número de votos. Qualquer cardeal que quiser apoiar o homem no qual ele não votou, poderá fazê-lo até que apenas um receba a maioria necessária de 2/3, 12 votos, e se torne vigário de Cristo na terra. Eu aprovo o cardeal de Siena. Eu aprovo o cardeal de Siena. Eu aprovo o cardeal de Siena. E o elejo papa. Santo Padre.
Meus parabéns. E por que, Cardeal Orsini? Por ter sobrevivido a seu primeiro conclave. Começamos um novo capítulo agora. Já decidiram. Piccolomini de Siena é o Papa Pio II e eu sou seu cardeal vice-chanceler. Deus está sorrindo para você, Rodrigo Borgia. Está sim. E você?